Olá, bondade como estilo de vida, leitura meditativa. O autor do livro é Chandramukha Swami. Ele é um mestre guru da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus Krishna, para a consciência de Deus em nossas vidas, para que nós tenhamos consciência de que nós somos servos de Deus, nós somos bem-querentes, Deus é o nosso bem-querente, nós somos bem-querentes também de Deus. E para agradar o Supremo, nós precisamos transcender a origem do sofrimento. Vai ser o título de hoje. Porque quando nós sofremos, eu acredito que Deus não fique feliz em ver que nós estamos agregados e atrelados a um certo tipo de sofrimento que nos enreda, que nos deixa preso nesta vida, neste plano material, porque esta vida é material e nós devemos ser espirituais dentro de uma vida material. Porque quando nós não somos, nós não evoluímos e nós permanecemos no modo da ignorância. E aí vem o sofrimento, que é como uma varinha que cutuca e catuca nós, para que nós abramos nossos olhos e possamos dizer para nós mesmos: hello, acorde. Saia desse sono letárgico, saia dessa letargia, de você só se preocupar com a matéria, de você só se preocupar com as coisas materiais e esquecer de Deus, esquecer que nós não somos um corpo, e sim somos uma energia espiritual chamada de alma, de centelha divina. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, como diz Jesus na Bíblia, e nós somos almas eternas, Satchitananda, cheia de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Enquanto a gente não se perceber e não a perceber deste processo, nós iremos sofrer. E a origem do sofrimento vem justamente para dizer: hello, acorde e saia da ignorância. A origem do sofrimento. As múltiplas formas de sofrimento de um indivíduo, como tristeza, ansiedade, temor, medo, ódio, depressão e angústia, têm uma única causa. Vocês sabem qual é a única causa? A privação de Deus, a privação de Deus em sua vida. É o que eu acabei de dizer. Quando a gente se priva de Deus, a gente vai adoecer, a gente vai sofrer, porque Deus está aqui de braços abertos no nosso coração, é o puro amor, né? O coração é o único órgão que não tem câncer, mas quando ele faz bom, ele explode, a gente cai no chão e às vezes não vive mais, não recobra mais a vitalidade. Então a gente vai viver um sofrimento, né? E esse sofrimento, ele traz uma luzinha para dizer: acenda sua luzinha, pois você está no escuro. Abra seus olhinhos, ouça com os ouvidos da sua alma e com os olhos da sua alma e veja claramente aonde você está indo, na direção contrária a Deus. E quando a gente está na direção contrária a Deus, a gente cai no sofrimento. E por que alguém se priva de Deus? Porque você que me vê agora, pergunto para você: por que eu me privo de Deus? Porque eu não procuro Deus 24 horas? Por que eu não ofereço tudo para Deus? Tudo que eu tenho, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo. Como diz um verso da Bhagavad Gita: se alguém quiser me ofertar, com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda ao descendente de Kunti. O que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito em oferenda a mim, a Deus, o Supremo. Será que Deus se afasta de alguém? Vocês acham que Deus se afasta de nós? Deus está localizado em nosso coração como Paranatma, dentro da filosofia védica. O que é Paranatma? É a grande alma na pequena alma. E se Deus está em nosso coração, ele vê tudo, ele controla tudo, ele dá e tira, porque às vezes a gente merece realmente não ter, para a gente aprender a valorizar Deus, né? Porque a gente quer tudo nas mãos, a gente quer que Deus faça tudo que a gente quer e não é bem assim. Então, será que Deus se afasta de alguém? Vamos ler. Deus nunca se afasta gratuitamente de ninguém. É o próprio indivíduo
que consciente ou inconscientemente se afaste de Deus. Gente, se afastem de Deus não, porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais na escuridão a gente fica. Isso ocorre na medida em que ele declara sua falsa independência e passa a dividir o mundo em duas categorias, aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada. As dualidades da vida, gosto e desgosto, aquilo que é bacana e aquilo que não é. E isso que agrada e desagrada não pertence à alma, pertence ao eu inferior, pertence ao corpo, o eu material. A primeira categoria se transforma naturalmente em objeto de apego e a segunda em objeto de rejeição e aversão. Ou seja, eu quero algo para mim e esse algo não vai vir. Então eu vou entrar em frustração e eu vou rejeitar isso que não veio. Eu não quero saber, isso não era isso, aquilo outro. A gente entra em piração, a gente entra em reclamação, a gente entra em discórdia, a gente até mesmo, muitas vezes, a gente é agressivo com Deus também, né? Porque a gente quer que Deus seja o nosso serviçal e que nos dê tudo aquilo que a gente quer. E a gente se apega, e a gente rejeita, e a gente tem aversão, ou seja, eu quero e eu não quero, gosto e desgosto. Dualidades da vida material. Quando o objeto de interesse de um indivíduo centralizado em seu ego, falso ego, verdadeiro eu é a alma, e é arrebatado, tirado do ego, o ego não é tirado, ele sofre na mesma proporção do seu apego. Então, se eu tenho um apego a uma coisa de 10%, e quando algo não acontece, e ele é arrebatado, eu vou sofrer na medida desse 10%. E quando o objeto de sua rejeição lhe é imposto, ele também sofre na mesma proporção dessa versão a esse objeto. Então, tudo traz sofrimento. No final das contas, tudo é sofrimento. Sofrimento por não ter, sofrimento por apego, sofrimento pelo desejo, sofrimento por não desejo. Tudo é proporcional ao gosto e à sua aversão, ou seja, ao seu desgosto. Sua vida gira em torno de atrair, conquistar e conservar seus objetos de apego, ou repelir eles. Então, é duas categorias. Ou eu quero ou eu não quero. Ou eu desejo ou eu rejeito, né? Então, assim, eu vou me relacionando com a vida, eu vou me relacionando com os objetos do meu apego, e eu vou, assim, alimentando a minha mente, que mente o tempo todo, que ela é parceirinha dessas coisas do eu inferior, dessas qualificações negativas do eu inferior, que é sofrimento, angústia, depressão, né? Uma grande inimiga da autorrealização é a mente, que ela mente o tempo todo lhe afasta de Deus. E toda vez que você está afastada de Deus, afastado de Deus, você sofre porque falta autorrealização. O que é a autorrealização? Eu me realizo como uma alma e sou filha de Deus e devo servir a Deus e não a matéria. E quando eu não olho para esse lado, eu vou me apegar aos objetos dos sentidos e vou sofrer com a aversão ou rejeição. E vou sofrer com o apego ou com a perda do objeto do apego. E quanto mais se entrega a sua própria mente, mais aumenta a sua distância em relação a Deus e tanto mais se priva dele. Sua mente lhe afasta de Deus. Trate de controlar ela, porque ela lhe priva da fonte essencial de toda felicidade, de toda bem-aventurança e de toda alegria transcendental, que é a alegria que vem de Deus, o nosso Pai Supremo. É dessa privação que surgem as múltiplas manifestações do sofrimento, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente pensa que está fazendo algo que agrada a Deus, a gente não está, porque é pelos resultados diários da nossa vida que a gente vê se Deus está satisfeito ou não com o nosso comportamento. Tal como uma criança mimada, a mente descontrolada de um indivíduo privado de Deus é incapaz de medir as consequências dos seus atos, porque você vai fazendo, e você vai fazendo, e você vai fazendo, e toda ação tem uma reação. Se você faz algo negativo, vem uma reação negativa, e ao contrário, positivo. Então, quando você entra em tristeza, ansiedade, medo, ódio, depressão e angústia,
já saiba que você está na contramão de Deus. E que a mente, ela age como uma criança mimada, que coloca você constantemente numa gangorra de altos e baixos. E ela que o mantém preso entre as ondas das dualidades de prazer, de dor, desejo e aversão. Quem? A mente que mente o tempo todo. Ela vai estar lutando com você e vai estar lhe colocando você no abismo. Ela vai estar mentindo para você, inventando um monte de coisa. E vai estar fazendo julgamento, comparação, análise. A mente compara, julga, critica e analisa. Primeiro patamar, primeiro departamento que nós fazemos, crítica. A gente critica tudo e todos. E eu me incluo nesse pacote. Mas quando a gente acende a luz, quando a gente estuda, quando a gente tenta passar conhecimento transcendental, a gente precisa trabalhar-se. A gente precisa ser o próprio modelo, para que a gente possa sair dessa gangorra, desses altos e baixos, e que a gente saia e se liberte dessas ondas de gostos e desgostos, de apego e rejeição. Eu gosto de fulano, eu detesto fulano, fulano é bom, fulano é ruim, aquele chefe é maravilhoso, aquele chefe é intolerável. Então, isso chama-se dualidade de prazer, de dor, desejo e aversão. A mente parceira dessas dualidades, que leva você para uma verdadeira confusão, que é a confusão do sofrimento, que é a origem do sofrimento em sua vida. Pois, quando nós estamos em conexão com Deus, nós não estamos vivendo isso. Vai vir os problemas, virão os problemas, e você vai conversar com Deus e dizer: Deus, esses problemas estão vindo na minha direção porque eu preciso aprender com eles, porque não existe problemas, nunca houve problemas e nunca existirão problemas. Existirão aprendizados. A gente é que taxa de problema e que diz que é problema, que isso, que aquilo outro, por que isso, por que aquilo outro. Por quê? Porque simplesmente só existe duas coisas. A gente quer ser feliz e a gente quer retirar da nossa vida tudo aquilo que não nos faz feliz. E isso também é uma dualidade. Isso eu escutei de uma aula de um professor, Prabhudevananda. Ele explicou isso muito bem, porque a gente vive aqui na Terra em busca disso, do prazer, da felicidade, tudo aquilo que não vem nessa direção a gente quer retirar. E aí a gente vai gostar e desgostar, a gente vai se apegar e rejeitar, a gente vai criticar, a gente vai falar, a gente vai isso, aquilo outro. E no final das contas, o que é que vai trazer para nós? Problemas, sofrimentos. Então, se você quer se livrar dos seus problemas, dos seus sofrimentos, estude. Se realize no conhecimento. Porque conhecimento material jamais vai trazer felicidade para você, mas conhecimento espiritual, conhecimento acerca de Deus, do absoluto, de Krishna, da suprema personalidade de Deus na filosofia védica, vai trazer um conhecimento transcendental fantástico, maravilhoso, que vai lhe deixar feliz, mesmo que você esteja passando por problemas, mesmo que você esteja com depressão, com ansiedade, com pouco dinheiro, com problemas de saúde, você vai entrar nessa conexão com o divino, você vai entender que você precisa se aproximar dele. Porque se você se afastar dele, pior ficará. Então, a origem do sofrimento traz essa luta constante entre a mente e essa parceria que a mente faz com a gente para levar a gente para o abismo, né? E vai fazer com que a gente entenda que quanto mais a gente se priva de Deus, mais a gente vai ficar afastado de Deus. O que é estar privado de Deus? A gente não se lembrar dele, a gente não ter gratidão, a gente não agradecer pelo que ele dá, a gente não agradecer pelo que ele não dá, porque talvez ele esteja livrando você de algo maior. E se você vive problemas, e se você vive angústias, e você vive depressões, é porque você precisa passar por isso. Se você vive problemas familiares, conjugais, amorosos, né, você precisa entender que esse problema vem te ensinar e vem te dizer: reaja, mas reaja numa parceria junto com Deus e não longe de Deus, porque quanto mais a gente se afasta da luz, mais escuridão a gente fica. Na escuridão a gente fica. É como se a gente estivesse no quarto escuro. A gente entra e não vê nada, mas se a gente toca na luz do interruptor e essa luz se acende e dá um clique, e esse clique se chama Deus, a luz divina, a luz da personalidade de Deus,
É essa convivência, é isso que nos falta, entender que Deus é uma pessoa e que nós devemos conviver com Ele diariamente, agradecendo sempre e entendendo que Deus está conosco. E se Deus está conosco, a gente não precisa ter medo, ansiedade, depressão e tantas coisitas a mais que nos levam para um desequilíbrio interior, emocional. E assim é. Com gratidão, eu encerro mais um dia de bondade como estilo de vida. Deixe seu like, compartilhe sabedoria. Eu agradeço para que vocês possam crescer juntamente comigo aqui na nossa leitura meditativa Bondade como Estilo de Vida de Chandramuka Suam. Gratidão.